Você está ouvindo o programa À Luz das Escrituras. Série Reflexões e Exortações. Porque tudo o que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Romanos capítulo 15, versículo 4. Iniciando mais um tema da série Reflexões e Exortações. Já estamos no programa número 24. Procuraremos então meditar, pensar, analisar, detalhar assuntos relacionados a personagens e acontecimentos bíblicos, que o Eterno Deus possa conceder a nós que por meio das Escrituras venhamos sermos advertidos, chamados a atenção, avisados, aconselhados, encorajados, estimulados, no sentido de buscarmos reformar, melhorar nossos costumes, atos e opiniões, e a nossa crença, a nossa fé, que ela possa ser inteiramente baseada no assim diz o Senhor, na palavra do Senhor. O irmão Paulo, ele escreveu: Pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedente das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Romanos capítulo 15, verso 4. Vamos ao resumo do programa número 23. O tema foi Fruto do Espírito. Iniciamos com Efésios capítulo 2, verso 10. Porque somos feitura sua, obra, resultado da ação de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. João capítulo 15, verso 16, Jesus disse: Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Trouxemos Efésios capítulo 2, dos versos 6 ao 10, nova versão internacional, e destacamos: Deus nos ressuscitou com Cristo, para mostrar, nas eras que hão de vir, a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras. Apresentamos Romanos capítulo 8, dos versos 1 ao 12. Procuramos deixar claro que o homem que está na carne não se submete à vontade de Deus. Destacamos as palavras do irmão Paulo: libertados do pecado e feitos servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação. Tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Romanos capítulo 6, dos versos 21 e 22. Exploramos João 15, do 1 ao 7, onde fica claro que os bons frutos são resultados da nossa união com Cristo. Deixamos claro, por meio de Gálatas capítulo 5, versos 18 ao 21, as obras da carne. Em 1 Timóteo 1, dos versos 9 ao 11, ficou claro que a lei não foi feita para o justo. A lei não foi feita para o justo, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e religiosos, para os parricidas e matricidas, para os homicidas, para os devassos, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para quem for contrário à sã doutrina. Apresentamos as palavras do irmão Paulo escritas em Gálatas capítulo 5, verso 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. Destacamos cada um dos frutos do Espírito. Deixamos claro que somos novas criaturas em Cristo. Trouxemos as palavras do irmão Paulo ao irmão Tito. Nós éramos, noutro tempo, insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros.
Mas quando apareceu a benignidade e amor de Deus, nosso Salvador para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que, abundantemente, Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Fiel é a palavra, e isto quero que deveras afirmes, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas aos homens. Tito, no seu capítulo 3, dos versos 3 a 8. Finalizamos com Hebreus, capítulo 13, dos versos 20 e 21. Ora, o Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoe em toda boa obra, para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que perante Ele é agradável por Cristo Jesus, ao qual seja glória para todo o sempre. Amém. Se você não ouviu esse programa, é só solicitar o áudio. Hoje traremos o programa número 24, atentando para o que as Escrituras ensinam. Vamos iniciar com Hebreus 2, verso 1 ao 3. Nós trouxemos esse texto em algumas versões para despertar você mesmo. Hebreus 2, verso 1 ao 3, na versão ACF, Almeida Corrigida e Fiel. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Por quê? Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda a transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual começando a ser anunciada pelo Senhor, foi a nós depois confirmada pelos que a ouviram. Vamos a Hebreus 2, verso 1 ao 3, na versão Bíblia Livre. Portanto, nos convém prestar atenção com muito maior diligência para as coisas que já temos ouvido, para que não escorreguemos delas em algum tempo ou em tempo algum. Porque, se a palavra pronunciada pelos anjos foi confirmada e toda transgressão e desobediência recebe justa retribuição, como nós escaparemos, tendo negligenciado tão grande salvação, a qual, tendo tido um começo ao ser anunciada pelo Senhor, nos foi confirmada pelos que a Ele ouviram. Glória a Deus. Confirmada por aqueles que ouviram a Jesus. Vamos trazer o mesmo texto, Hebreus 2, verso 1 ao 3, na versão católica. Por isso, devemos levar mais a sério a mensagem que ouvimos, se não quisermos perder o rumo. De fato, se a palavra transmitida por meio dos anjos se mostrou válida, e toda transgressão e desobediência recebeu o justo castigo, como poderemos nós escapar do castigo se não dermos atenção a uma salvação tão grande? De fato, depois de ter sido promulgada no início pelo Senhor, essa mesma salvação foi confirmada no meio de nós por aqueles que a tinham ouvido. Vamos ainda ao mesmo texto, Hebreus 2, verso 1 ao 3, na versão João Ferreira de Almeida, revista atualizada. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu o justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor,
foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Vamos ainda insistir um pouco mais com outras versões. Hebreus 2, verso 1 ao 3, na nova tradução linguagem de hoje. Por isso devemos prestar mais atenção nas verdades que temos ouvido, para não nos desviarmos delas. Não há dúvida de que a mensagem que foi dada por meio dos anjos é verdadeira. E aquele que não a seguiram, nem foram obedientes a ela, receberam o castigo que mereciam. Sendo assim, como é que nós escaparemos do castigo se desprezarmos uma salvação tão grande? Primeiro, o próprio Senhor Jesus anunciou essa salvação, e depois aqueles que a ouviram nos provaram que ela é verdadeira. Hebreus 2, verso 1 ao 3, na nova versão internacional. Por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos, porque se a mensagem transmitida por anjos provou a sua firmeza, e toda transgressão e desobediência recebeu devida punição, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação? Esta salvação, primariamente anunciada pelo Senhor, foi-nos confirmada pelos que a ouviram. Nós trouxemos esses textos em várias versões com o propósito de te despertar para essa tão grande salvação. Há um erro no meio da cristandade muito grande. Eles acham, o cooperador Giliardi, que Jesus veio para desmanchar, facilitar as coisas. É tipo assim, que tudo era difícil, as pessoas não podiam obedecer, então Jesus veio para facilitar tudo. Jesus veio para nos salvar só por misericórdia mesmo. Sabe aquele negócio que fala assim, nós não adianta, por mais que nós esforcemos, nós nunca vamos receber a salvação. É verdade que nós não vamos receber a salvação por nossos esforços, mas nós já deixamos claro em programas anteriores que nós recebemos a salvação porque nós estamos em Cristo e a nossa natureza é mudada. Amém. Nós deixamos isso claro, não é porque nós somos bons ou porque fazemos. Ficou claro que nós conseguimos obedecer porque o Espírito de Deus está em nós, porque nós somos parte do corpo de Cristo, porque nós alimentamos da seiva da videira verdadeira. O texto diz, como escaparemos se negligenciarmos uma tão grande salvação? E o texto diz, a palavra pregada pelos anjos, quando desobedecida, as pessoas acabavam recebendo o castigo. O texto está dizendo o seguinte, a palavra dita hoje, ela tem um peso muito maior do que a palavra de antigamente. E a palavra do nosso Deus, aquilo que está escrito nas Escrituras para nos orientar, deve ser acatada por nós. Deve ser acatada. Nós não podemos negligenciar, devemos prestar mais atenção nas verdades. Importa que nos apeguemos mais firme, devemos levar mais a sério a mensagem, convém prestar atenção com muito maior diligência, convém nos atentar com mais diligência. Não, Deus proveu um novo plano para nos salvar, porque era difícil demais. Não tem esse difícil demais. A salvação é por meio de Cristo, mas se de fato eu estou em Cristo, eu vou obedecer. A salvação é por meio de Cristo, mas se de fato eu estou em Cristo, eu tenho minha natureza transformada, mudada de maneira a produzir frutos. Como o estudo anterior que nós fizemos, você se preocupa com a sua salvação? Sim, né? Você sabe o que é a salvação? Sabe? Será que para a salvação é necessário obedecer, atentar para as Escrituras? Eu creio que você já viu que sim, né? Ou o que as Escrituras ensinam, tanto faz obedecer ou não. Eu sou salvo pela graça, eu não preciso de obedecer. Será que é isso? Aí os crentes, o cooperador Giliardi, falam isso para nós, nós somos salvos pela graça. É como se a graça livrasse eles só de obedecer o sábado, o mandamento do sábado só. Porque a graça não tira eles de não adulterar, não cobiçar, não é, cooperador? Infelizmente. E aí você próprio percebe que você não está sendo honesto. Se a graça te isenta de obedecer o mandamento do sábado, também a graça te isenta também de não mate, não roube, não adultere, não cobice. Você pode fazer tudo, você é salvo pela graça. Olha, se graça é perdão, perdão é anulamento de culpa. Culpa é pecado, e pecado é transgressão da lei. No texto que nós lemos, deixa claro que toda transgressão e desobediência recebeu justa retribuição. E a palavra dita pelos anjos, ela permaneceu firme. Na sua opinião,
Quem tem autoridade para definir o que é certo ou errado, para definir o que é transgressão e desobediência? Quem tem essa autoridade? Será que as igrejas têm autoridade para transgredir ou desobedecer as Escrituras ou mudar as Escrituras? Será? Ouça as palavras do irmão Paulo. Como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação? Como escaparemos nós? Como? Eu acredito que ao ouvir o texto de Hebreus em várias versões, você conseguiu perceber a importância do tema que propomos. Portanto, Com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Nós não podemos desviar das coisas que o nosso Senhor começou a ensinar, os nossos irmãos confirmaram. Você sabe o significado da palavra atentar? Atentar. levar em consideração. Atentar é pensar de modo reflexivo acerca de alguma coisa. Atentar. E o que é atentar? Vamos apresentar o sinônimo de atentar, o sinônimo da palavra atentar. Temos 4 palavras nesse sentido. Atentar, olhar com atenção, contemplar, atender, notar, observar, olhar, reparar. Atentar, refletir, meditar, considerar e ponderar. Atentar também tem o sinônimo cuidar, interessar-se, preocupar-se, tratar. Atentar também é pôr em prática, começar, cometer, efetivar, empreender, executar, iniciar, realizar. Como escaparemos se não atentarmos para uma tão grande salvação? Queremos despertar você, levando-o a considerar, pensar de modo reflexivo acerca de várias doutrinas e ensinamentos, as quais acreditamos que você deve meditar, considerar, interessar-se e preocupar-se e observar. Bom seria se nós tivéssemos tempo aqui de abordarmos várias doutrinas, mas nós não temos tempo. A proposta de início era isso, mas nós não temos esse tempo. Mas vamos aqui considerar alguns ensinamentos que são base para uma fé cristã. Nós sabemos, cooperador Giliardi, que a nota tônica da fé cristã é a ressurreição e o perdão de pecados, não é isso? Amém. Se tirarmos esses 2 elementos do Evangelho, não faz sentido mais o Evangelho. Vamos levar você, por meio das Escrituras, a pensar, a considerar, a interessar, preocupar-se e observar como escaparemos se não atentarmos para uma tão grande salvação. E na sua opinião, qual o principal objetivo das Escrituras? Qual é o principal objetivo das Escrituras? Qual? A carta do irmão Paulo ao irmão Timóteo nos ajuda a responder essa pergunta. Olha o que o irmão Paulo escreveu ao irmão Timóteo. Toda a Escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Segundo ao Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17. Por isso, só Deus, por meio das Escrituras, pode fazer de nós homens e mulheres perfeitos e perfeitamente instruídos e preparados para toda boa obra. Vamos trazer aqui o significado, o sentido, o significado de ensinar. Ensinar é o quê, cooperador? Ensinar? Transmitir conhecimentos. Olha só, transmitir conhecimentos a alguém. Quem é que transmite conhecimento? A Escritura. Toda a Escritura. Está vendo? As Escrituras. As Escrituras também, ela redargue, né? Dá resposta argumentando. Então, quem tem que responder se é certo ou errado? A Escritura. E o argumento de quem está certo? Do Lucas, do Giliardi ou das Escrituras? Escritura. Também as Escrituras, ela corrige. Corrigir é o quê?
emendar os erros, tornar melhor. Tá vendo? Tem gente que diz assim, mas eu aceitei essa fé desse jeito. Ah, é? Ó, emendar os erros, tornar melhor. Também as escrituras, ela instrui. Instruir é Transmitir ou adquirir conhecimentos, educar-se. 2 Timóteo 3, verso 16. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa Para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. A autoridade é as escrituras. Uma vez que as escrituras transmitem conhecimento, dá respostas e argumenta, emenda erros e nos torna melhores, transmite conhecimento e nos educa, ela deve sempre ser a autoridade final em matéria de fé. Se você não sabe, ouvinte, milhares de pessoas na Idade Média perderam a vida por amar as Escrituras, não só por obedecê-la, mas por amá-la mesmo. Morriam queimados, eram decapitados. Por quê? Porque davam ouvido às Escrituras. Já houve época em que ter uma Bíblia em casa, ter as Escrituras em casa era um crime. Era um crime. Atente para isso. O Evangelho ensinado por nosso Senhor Jesus e pregado pelos nossos irmãos traz uma proposta para corrigir os erros cometidos no Éden. E esse Evangelho mostra que a morte dos seres humanos é uma realidade. Gênesis 3, verso 19, Deus disse para Adão, no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes à terra. Cooperador Giliardi, Deus disse para Adão até que te tornes o quê? À terra. Ele não disse que era até que te tornes ao céu ou ao inferno, não? Não. À terra. E o evangelho de hoje diz o quê? Que dependendo da escolha da pessoa, ela vai para onde? Ou para o inferno ou para o céu. Olha, a palavra de Deus diz, até que te tornes à terra. Porque dela fosse tomado por quanto és pó, e em pó se tornarás. Adão morreu. Ficou claro que o diabo mentiu quando afirmava, não morre. Infelizmente, o evangelho, que a grande maioria crê hoje, diz, o homem não morre. Eu já fui em velórios, o cooperador Giliardi também já foi, os nossos ouvintes também já foram em velórios, queríamos nós que isso nunca existisse, mas infelizmente, devido às nossas escolhas, a escolha errada de Adão, todos morrem. E as pessoas dizem assim, não chore não, o corpo está aqui, mas a alma dele já está lá nos céus. Agora o cooperador Giliardi, eu nunca vi ninguém dizendo no velório, chore mais porque ele é um safado, sem vergonha, foi um homem que não soube viver, e ele está lá no inferno queimando lá com os demônios, chora mais. Você já ouviu alguém falar isso? Não ouvi não, pastor. Só se for fora dali, né? Atente para o que as escrituras ensinam por salvação. O que é salvação? Infelizmente, poucas pessoas sabem realmente o que as escrituras ensinam por salvação. A grande maioria acredita que ser salvo é ter o céu garantido, ser livre de ir ao inferno. Repito as palavras que nós lemos no início. Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Salvação. Você pode ler as escrituras e vai perceber claramente que a salvação e a perdição que as escrituras ensinam não tem ligação alguma com ir ao céu ou ao inferno. Não tem. Deus disse para Adão, até que te tornes a terra. O homem torna a terra. E a salvação tem sim ligação com perdão de pecados e ressurreição. Não é isso, cooperador Giliardi? Amém, é isso mesmo. Então, o céu como recompensa, interpretado por muitos como salvação, e o inferno, condenação, interpretados por muitos, se isso fosse uma realidade, estaria ali no livro de Gênesis, o ensinamento a respeito do que é a salvação e do que é a condenação. Você não acha estranho esse ensinamento não estar nas Escrituras? Ele é lido entre as linhas das Escrituras.
Ele não está nas Escrituras. E ali em Gênesis, Deus deveria dizer, olha, aqui eu proponho para vocês, me obedeçam ou vão para o inferno. Olha, e aí vem uma outra realidade, cooperador Giliardi. Deus fez o homem perfeito na terra, não foi isso? Isso. Esse homem erra, Deus fala, eu vou te levar para o céu. Onde que a cristandade arrumou essa ideia? Encontraram essa ideia de que o homem vai para os céus. Eu digo, depois que criaram a alma imortal, tem que criar um lugar para essa alma imortal, né? Os egípcios arrumaram as pirâmides, não foi assim, cooperador Giliardi? Sim, que eram grandes tumbas esperando aí que ele fosse ao céu, né? Os gregos também arrumaram um lugar, não arrumaram um lugar para o destino das almas? Sim, sim. E aí os crentes também arrumaram. Eu pergunto, se é verdade que o homem, ao morrer, vai para os céus ou para o inferno, que sentido faz a ressurreição? Você pode dizer, mas por que vocês estão falando isso hoje? Nós estamos falando porque isso aqui é conhecimento básico para acessar a salvação. E aí eu pergunto de novo, você concorda que o livro de Gênesis seria o lugar indicado para Deus deixar claro esse ensinamento de céu e de inferno? Seria ou não seria, cooperador? Seria, porque lá foi a origem de tudo e Deus também deu a sentença final para o homem. Mas lá não está esse ensinamento? Eu vou repetir o que eu disse. As notas tônicas nas Escrituras são pecado, morte e ressurreição. A salvação está ligada a isso. Salvação e perdição está ligada a pecado, morte e a salvação e ressurreição. Nesse sentido, o irmão Paulo, escrevendo aos Romanos, ele escreveu em Romanos 5, verso 12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou para todos os homens, por isso que todos pecaram. Nós já fizemos um programa em que nós perguntávamos qual é o maior problema da humanidade. Programa excelente. E muitas pessoas respondem que o problema é a fome, o problema é a miséria, o problema é isso, a falta de amor, o problema é tudo. O maior problema da humanidade é o pecado. Outros dizem que é a morte, cooperador Giliardi. Olha, por um homem entrou o pecado no mundo. E pelo pecado a morte. O pecado é o maior problema. E o Evangelho, ele resolve esse problema. Nosso irmão Paulo, escrevendo em Romanos 6, 23, ele diz, porque o salário do pecado é a morte. Não tem como dizer que o salário do pecado é a ida ao inferno. Não, o salário do pecado é a morte, é tornar ao pó. Também em 1 Coríntios 15, verso 21 ao 23, nós temos uma palavra muito interessante e esclarecedora. Porque, assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Por quê? Assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo, mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Ficou bem claro aqui, pastor Lucas. A morte veio por um homem, todos sabem quem é esse homem. Também a ressurreição dos mortos veio por um homem, todos sabem quem é esse homem também, não é, cooperador? Amém. Todos morrem em Adão, assim também todos são vivificados em Cristo. Então as Escrituras deixam claro que morrem em Adão, mas recebem vida em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo, quando é que os que são de Cristo vão estar vivos, cooperador? Na sua vinda. Se estiverem mortos? Na sua vinda. Mas se já está lá no céu, está morto ou está vivo lá a alma, cooperador? Aí não segue essa cronologia que o nosso irmão Paulo falou. É na sua vinda. Vendo? Então os que estiverem mortos, todos os que estiverem mortos, ouvirão a voz do Filho de Deus. Os que tiverem feito bem sairão para a ressurreição da vida, os que tiverem feito mal para a ressurreição da condenação. Não tem outro jeito, é isso mesmo. Todos estão dormindo na sepultura e precisam ser acordados. Interessante que o sacrifício de Jesus, cooperador Giliardi e ouvintes, garante ressurreição para todos, para todos, para todos. Satanás, que tinha o império da morte, não tem mais. Hoje, todos os que morrem, tanto os bons como os maus, eles têm a ressurreição garantida. Só que aí vem a escolha é sua agora. Ressuscitar para a vida ou para a morte. Então ninguém morre mais ou permanece morto por causa de Adão. Sim,
Você agora permanece morto por sua escolha. Você é quem escolhe viver com Cristo, fazer parte do corpo de Cristo, estar em Cristo, dar frutos, segundo está escrito, ou viver uma vida em Adão, no mundo, na carne, e morrer, e depois ser ressuscitado, e acabar perdendo a vida. É você que escolhe. Ninguém morre mais por causa de Adão. Deu para entender isso? Então, voltando aqui, assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Palavras do nosso irmão Paulo. Assim como todos morrem em Adão, também todos serão vivificados em Cristo. Percebe, então, que o evangelho que o irmão Paulo aprendeu do Senhor Jesus segue em harmonia com as Escrituras e traz solução para o problema causado no Éden. Percebeu? Nosso Senhor Jesus apareceu ao irmão Paulo, e o mesmo foi jogado ao chão, e Jesus lhe disse, olha o que Jesus disse para o irmão Paulo. Levanta-te e põe-te sobre teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que tem visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora te envio, para lhes abrirem os olhos, e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Atos 26, dos versos 16 ao 18. As Escrituras apresentam-nos um evangelho que tem o poder de abrir os olhos das pessoas, tirar as pessoas das trevas, converter as pessoas à luz, tirar a pessoa do poder de Satanás e levá-la a Deus, a fim de que elas recebam remissão de pecados. Sem a remissão de pecados não há salvação. Você percebeu? O salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23. O dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele vivifica aqueles que estão mortos. A existência do pecado é real. E por intermédio de quem o pecado entrou no mundo? Nós já respondemos, o irmão Paulo ensinou, portanto, como por um homem, Adão, entrou o pecado no mundo. E pelo pecado a morte, assim, a morte passou a todos os homens. Romanos 5, verso 12, Satanás deseja que os homens não se livrem do pecado, pois ele sabe que o pecado gera a morte. Tem gente que diz assim, mas se eu deixar de ser batizado em nome de Jesus, eu vou perder minha salvação. Eu não creio, não. Se a Bíblia diz, as Escrituras diz que há remissão de pecados somente por meio da invocação do nome de Jesus, se perde ou não se perde, cooperador Giliardi? Infelizmente se perde. Essa é uma verdade bíblica, é uma base, é um fundamento do Evangelho. E Satanás deseja que você fique pensando isso mesmo. Agora, se a palavra dita pelos anjos permaneceu firme, será que esse ensinamento dito pelo Senhor Jesus, nós podemos mudar ele, cooperador? Não, de maneira nenhuma. Foi Jesus que mandou batizar em nome dele. Lê Lucas 24. Mandou começar por Jerusalém e até os confins da terra. Lucas 24, verso 46, 47. E o evangelho verdadeiro deve trazer uma solução para livrar os seres humanos do pecado e, consequentemente, da morte. Essa é a verdade. Porém, o evangelho pregado pela grande maioria acaba negando o cooperador Giliardi de ouvintes a existência do pecado e da morte. Você pode dizer, não é isso não. Então, ouça então com atenção os textos que nós vamos ler agora. Romanos 3, verso 20. Por isso, nenhuma carne será justificada diante deles pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Jesus aboliu a lei, cooperador Giliardi. Então as pessoas podem ter conhecimento do que é pecado? Não. E se não tem conhecimento do que é pecado, pode ter a remissão dos seus pecados? Não. E o salário do pecado é o quê? A morte. E quem veio matar, roubar e destruir? Satanás. E aí as pessoas preferem ficar acreditando em mentiras que ouvem pregados nos púlpitos. Ouça o que acontece quando você crê que Jesus aboliu a lei. Vamos ler aqui uma sequência de textos. Ouça com atenção.
Romanos 4,15. Porque onde não há lei, também não há transgressão. Vou repetir. E o nosso irmão Paulo falou, depois que o nosso mestre Jesus subiu aos céus. E ele repete. Porque onde não há lei, também não há transgressão. Romanos 4,15. Romanos 5,13. Jesus aboliu a lei? Pois E aí é. Jesus aboliu a lei? Não. Se aboliu, não há mais transgressão. Romanos 5,13. Mas o pecado não é imputado, não é levado em conta, não havendo lei. Olha só. É pecado matar? É. É pecado adulterar? Sim, é. É pecado cobiçar? Sim, Levantar falso testemunho? sim. Desonrar pai e mãe? Amém, é pecado? Furtar? É pecado? Ter outro Deus além de Deus? É pecado? É pecado fazer imagem de escultura É pecado. e adorar? É pecado pôr o nome de Deus em vão? É pecado? A cristandade entende que isso é pecado? Entendem. É pecado transgredir o sábado? Aí, para nós e para a Escritura, é pecado. E para a grande maioria da cristandade? Aí não, pastor, aí não é pecado não. E tem aqueles que acham ainda que o sábado foi trocado pelo domingo, né? Infelizmente. Você, me perdoe, ouvinte. Você diz, Jesus aboliu a lei. Será que aboliu mesmo? Novo mandamento você aceita. Tá certo, né? Mas o pecado não é imputado, levado em conta, não havendo lei. Romanos 5,13, o cooperador Giliardi leu. Vamos ler outros textos. Romanos 7, verso 8. Porquanto sem a lei estava morto o pecado. Todos esses versos, pastor Lucas e ouvintes, levam a nós a entendermos que o pecado existe hoje e é apontado porque existe uma lei. Amém. O evangelho pregado pela grande maioria ensina que Jesus aboliu a lei. E aí, o ouvinte, Romanos 7,7, o irmão Paulo disse, mas eu não conheci o pecado, senão pela lei. Porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Qual lei que diz não cobiçarás, cooperador Giliardi? Os 10 mandamentos. Que a cristandade diz que é a lei de quem? De Moisés. Aí vai ler na Bíblia para ver se é de Moisés. E aí a Bíblia diz que o mentiroso é filho de quem? Do diabo. É duro, hein, gente? Isso aqui, mas é verdade. Convém nos atentar com mais diligência para as coisas que temos ouvido. Agora, ouça com atenção o que eu vou dizer aqui. Olha para você ver como, quando eu disse que a cristandade acaba anulando o sacrifício de Jesus. Quando nós cremos que a lei foi abolida, quando nós cremos que o homem tem uma alma que está vivo, né? Independente de aceitar Jesus ou não, o homem sempre vai estar vivo. O pregador vai, certo? Ele vai fazer o quê? Pregar o evangelho. O evangelho que fala de quem? De Jesus. Jesus que morreu e nos deu a sua graça. Deu sua graça para nos salvar do quê? Do pecado. O pecado que é a transgressão da lei. Correto? Olha, cooperador. Se tirar a lei, não tem pecado, tem? Não existe nada que aponte. E se não tem pecado, precisa de graça? Não estou sendo salvo de nada. Se não tem graça, eu preciso de Jesus? Preciso de evangelho? E o pregador vai pregar o quê? Percebeu? Ouça ainda. Evangelho, novas de salvação. Salvação para quem, cooperador Giliardi? Para o pecador. Quem é o pecador? Aquele que comete pecado, pastor. E pecado é o quê? É transgressão. Do quê? Da lei. Então vamos tirar a lei. Se tirar a lei, o que é que não tem? Não tem o quê? Transgressão. Se não tem transgressão, também não existe pecado. Não é isso, cooperador?
É verdade. E se não existe pecado, não tem pecador. E se não tem pecador, não precisa de novas de salvação nem de evangelho. O ouvinte está percebendo? O evangelho verdadeiro ensina que Jesus nos salva de algo que gera a morte. Mas quando você nega a existência da lei, você nega a salvação, nega o evangelho, nega os princípios básicos para a salvação. Deu para compreender isso muito bem, ouvinte? Eu creio que sim, né, cooperador Giliardo? Ficou bem claro, pastor. Ouça as palavras do anjo falando a José a respeito de Maria. Vamos ouvir do que Jesus salva. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. De ir para o inferno. Eita. Não é assim que está escrito, não? Não. Só se for no corpo. Ele salvará o que? Lê de novo aí. Salvará o seu povo dos seus pecados. Está escrito onde? Mateus capítulo 1, verso 21. Olha, eu tenho muitas traduções bíblicas, vocês já perceberam. E nunca encontrei nenhuma que diz que vai salvar o povo de ir para o inferno. Eu acredito que você entendeu do que Jesus salva. Agora e como salva? Como? Nós vamos falar mais à frente como salva, você já ouviu nós falarmos. Outro ponto, cooperador e ouvintes, que merece o nosso destaque, é a doutrina da imortalidade da alma. Nós já falamos aqui. Essa doutrina ensina que através da alma a pessoa continua viva. Morre o corpo, porém a alma está viva no céu ou no inferno. Tem essa doutrina, apoio das Escrituras? Você já viu que não, né? E se existe dentro de algo que não morre, a alma, por que Deus não deixou isso claro, principalmente no livro de Gênesis? Por quê? Vamos ler Gênesis 3, versos 17 e 19. E a Adão, Deus disse: porquanto deste ouvido à voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela. Maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes à terra. Porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Então Deus disse, o processo cronológico, indo e voltando. Se Deus deu e fez ele do pó, ele também tornará ao pó. Ou seja, morrer, né, pastor? Volta ao pó. E segundo as Escrituras e a biologia e a ciência, o homem morre porque deixa de respirar. Tá aí a Covid aí que matou milhares de pessoas, né? As pessoas morriam porque deixavam de respirar, não tinha condição de respirar. Assim como Adão viveu depois que Deus soprou o fôlego de vida nele, o homem morre quando perde o fôlego. Isso é tão claro e lógico. Mas a cristandade inventou uma outra coisa. Platão inventou a alma, e a cristandade colocou essa alma dentro do homem. Santo Agostinho e Tomás de Aquino batizaram Platão e Aristóteles, batizaram todos os filósofos. Todos eles foram batizados com o Emperador Giliardo. Santificaram, beatificaram eles, as ideias dele, e adaptaram e os trouxeram para dentro da fé cristã. A fé cristã, que eu digo, sabe qual fé cristã? Aquela apostatada. Deus afirmou que a vida de Adão teria um fim, e que esse fim seria o retorno ao pó. O evangelho apresentado pelas Escrituras está em harmonia com o que Deus disse a Adão, porque o salário do pecado é a morte. Está em harmonia com isso, o salário do pecado é a morte, Romanos 6, 23. Está em harmonia com os ensinamentos dos nossos irmãos os apóstolos, 1 Coríntios 15, versos 21 e 22, porque assim como a morte veio por um homem, assim como todos morrem em Adão, e a morte, eu quero repetir, existe como uma consequência do pecado, porém o evangelho platônico nega a morte dos seres humanos, morre o corpo, a alma não morre. Após a morte, a alma vai ao céu ou ao inferno, e lá cada um receberá segundo as suas obras. Eu repito, e essa crença tem dificultado as pessoas a entender o que as Escrituras ensinam como salvação. As Escrituras não ensinam em lugar nenhum a existência de um inferno devido ao pecado de Adão.
também não ensina o céu como recompensa a quem vencer o pecado. As Escrituras ensinam a existência do pecado e da morte, e o retorno do homem ao pó como consequência do pecado, e a ressurreição desse, e segundo a sua escolha, ressuscita para a vida ou para a condenação eterna. Condenação eterna, deixar de existir eternamente, está escrito isso, que os ímpios vão virar cinza debaixo das plantas dos pés dos justos. Mas não, diz que os ímpios vão ficar queimando para sempre lá no fogo do inferno. Ouça a crença do irmão Paulo. Nós já lemos, vamos repetir. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. 1 Coríntios 15, 21 a 22. Aqui ele deixa claro, Pastor Lucas, a morte vem por um homem e a ressurreição vem por outro. Não deixa outra possibilidade entre céu e inferno. Interessante que a ressurreição vem por um homem e a ressurreição é garantida a todos. Tanto faz ser crente em Cristo fiel, como não ser crente em Cristo fiel. Só que o destino após a ressurreição é que é diferente. Isso a gente tem que prestar atenção. Jesus é apresentado como o Salvador dos homens que herdaram a morte devido ao pecado. Atente para o que as Escrituras ensinam por salvação. Mateus 1, 21, dará à luz um filho, chamará o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Estas foram as palavras do anjo a José, quando José intentava deixar Maria. O anjo apresenta Jesus como Salvador. Porém, aqui não é dito que Jesus salva do inferno. Seria aqui uma oportunidade do anjo fazer tal afirmativa. O anjo afirmou: salvará dos seus pecados. As palavras do anjo estão em harmonia com o que aconteceu no Éden e com o evangelho pregado por nossos irmãos que deixaram seus escritos registrados nas Escrituras. O diabo tem feito de tudo para impedir a salvação dos seres humanos. Hebreus 2, verso 14 e 15. Vamos ler novamente. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele, Jesus, participou das mesmas coisas, para que pela morte, olha só, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Jesus, ele veio, cumpriu a missão para que pela morte aniquilasse o império da morte. Ele aniquilou, o diabo que tinha o império da morte e livrou todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Olha, aqui deveria estar: e livrasse todos que com medo do inferno estavam sujeitos à servidão. Não é o que está escrito. Livrou aqueles que estavam com medo da morte, porque não havia retorno, o homem morreria e morreria mesmo. Sim. Convém nos atentar com mais diligência para as coisas que temos ouvido. Olha, ouvinte, a filosofia dos homens mudou o evangelho e a religião dominante, apostatada, mudou e a cristandade segue na mesma pisada. Infelizmente, a grande maioria das pregações a respeito da morte não estão em harmonia com as Escrituras, mas sim com a mentira do diabo no Éden. Qual era essa mentira, cooperador Giliardi? Certamente não morrerás. Isso está lá em Gênesis 3:4, pastor. Percebeu, ouvinte? Como é possível Jesus livrar da morte? Como? Nosso irmão Paulo, diante do rei Agripa, dá testemunho da fé dele, falando de quando Jesus lhe apareceu e como se deu a sua conversão. Vamos ler? Amém. Atos 26, verso 13 ao 16, cooperador Giliardi, ouça as palavras do irmão Paulo ao rei Agripa. Ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu, que excedia o esplendor do sol, cuja claridade me envolveu a mim e aos que iam comigo. E, caindo nós todos por terra,
ouvi uma voz que me falava em língua hebraica. Dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. E disse eu: Quem és, Senhor? E ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e põe-te sobre teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que tem visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora te envio, para lhes abrirem os olhos e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Atos 26, do 13 ao 16. Jesus deixa claro que a humanidade se encontra com os olhos fechados e envolta em trevas e debaixo do poder de Satanás. O poder de Satanás que é debaixo da morte, porque não se livra da morte. Jesus disse: eu te envio a fim de que abra os olhos dessas pessoas, converta eles das trevas à luz e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam remissão de pecados. Jesus fala da remissão de pecados. Olha que interessante, não é isso? A fim de que recebam remissão de pecados. Eu pergunto para você, ouvinte, você sabe o que é remissão de pecados? O que é remissão de pecados para você? O que é remissão de pecados, cooperador Giliardi? Ação de remir, de perdoar. A fim de que receba o perdão dos pecados. E como acontece, segundo as Escrituras, essa remissão, cooperador Giliardi? Fica bem claro quando o anjo disse: e darás à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Mateus 1, 21. É por Jesus. Então está claro que é por Jesus. Mas como? Como? Eu acredito que você já ouviu a esse respeito. Nós já falamos. Eu vou repetir aqui. Hebreus 2:1. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. Como o Evangelho registra nas Escrituras e ensina a remissão dos pecados? Como isso acontece? Como, cooperador Giliardi? Tem algum texto aí? Lucas, no seu capítulo 24, dos versos 45 ao 48. Então, abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhe Jesus: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome, se pregasse o arrependimento. O que está escrito? O arrependimento, a remissão, o perdão dos pecados em todas as nações. Deixa eu voltar um pouco aqui, pastor. Para lhe abrires os olhos e das trevas os converteres à luz e do poder de Satanás, a fim de que recebam a remissão de pecados. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E destas coisas sois vós testemunhas. Os nossos irmãos eram testemunhas de que o perdão dos pecados deveria ser no nome de quem? Jesus. E como a cristandade faz hoje? No nome de ninguém. Infelizmente. Pai não é nome, Filho não é nome, Espírito Santo não é nome. Então as palavras que foram lidas são palavras do nosso Senhor Jesus e traz uma solução para o problema surgido no Éden, o pecado. E fala da remissão, perdão dos pecados por meio do seu nome. Então está claro que o perdão de pecado é por meio do nome de Jesus. Está claro para você, ouvinte? Sim, né? Se sim, por que a grande maioria dos crentes não obedecem? Por quê?
Hebreus 2, verso 3. Como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Abriu o entendimento deles e diz, vão, e em meu nome prego arrependimento e remissão dos pecados, começando a ser ensinado, anunciado pelo Senhor Jesus, depois foi confirmado pelos que ouviram, porque eles foram e fizeram o batismo em nome de Jesus, fizeram tudo conforme foi, invocavam o nome de Jesus para a remissão dos pecados. De fato, as Escrituras apresentam inúmeros batismos em nome de Jesus e nenhum em título. O irmão Paulo, um grande apóstolo do nosso Senhor Jesus, não foi desobediente às palavras de Jesus. Como o nosso irmão Paulo foi batizado? Vamos ler Atos 22, verso 14 ao 16. O irmão Ananias disse a Saulo, o Deus de nossos pais, de antemão te designou para que conheças a sua vontade, e vejas aquele justo, e ouças a voz da sua boca, porque hás de ser testemunha para com todos os homens do que tem visto e ouvido. E agora, por que te detens? Levanta-te e batiza-te e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Amém. O irmão Ananias, ele batizava em nome do Senhor Jesus. Ele disse para o irmão Paulo, por que te detens? Por que te detens? Levanta-te, batiza-te, lava os teus pecados, lava os pecados, invocando o nome de Jesus, o nome do Senhor. A mesma pergunta é dita a você, caro ouvinte, por que te detens? Por que demoras? Levanta-te, batiza-te, lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor Jesus, mas você não quer. Você invoca o nome de Jesus nas campanhas. Você invoca o nome de Jesus para expulsar o demônio. Eu te repreendo, Satanás, em nome de Jesus. Sai dela em nome de Jesus. Sai dela em nome de Jesus. Isso você faz. Eu repreendo todo espírito de destruição em nome de Jesus. Mas o resto você não quer fazer. Ou o mais importante, nosso irmão Pedro também fala da salvação por meio do nome de Jesus. Atos 4, verso 11 e 12. Ele, Jesus, é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina, e em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. O irmão Pedro relaciona a salvação à invocação do nome de Jesus. E ainda diz que Jesus, o nosso Senhor, é a pedra que foi rejeitada pelos edificadores. Até hoje é a pedra rejeitada pelos edificadores. Mateus 1, 21, dará luz a um filho e chamará o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Romanos 6, versos 22 e 23. Mas agora, libertos do pecado. Como ser libertos do pecado? Por meio da invocação do nome de Jesus. E feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação. E por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte. Aqueles que não querem ser libertos do pecado por meio da invocação do nome de Jesus, acabam recebendo o salário do pecado, que é a morte. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Por Cristo Jesus, nosso Senhor, é por meio de Cristo. As Escrituras afirmam que houve um tempo em que o diabo tinha o império da morte. É interessante a gente ler isso aqui. Ele tinha, Hebreus 2, versos 14 e 15, visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele, Jesus, participou das mesmas coisas para que pela morte aniquilasse, enfraquecesse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse a todos que com medo da morte estavam por toda a vida sujeito à servidão. O irmão Paulo, escrevendo ao irmão Timóteo, olha o que ele disse lá em 2 Timóteo 1, verso 7 ao 13. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Portanto,
não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos, e que é manifesta agora pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte, e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho, para o que foi constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios, por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho. Não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido. E estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Conserva o modelo das sãs palavras que de mim tenho ouvido, na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Pastor Lucas, o nosso irmão Paulo estava certo de que estava guardado o depósito dele até aquele dia. Que dia, pastor? Ele fala que lutava para chegar à ressurreição. Amém. Segundo Timóteo 1, verso 7 ao 13, foi isso que o irmão leu, né? Amém. Ele aboliu a morte, trouxe a luz e a vida. A luz, a vida e a incorrupção pelo Evangelho. Pelo Evangelho. Olha, amigo, amiga. Se o Evangelho não for o Evangelho do nosso Senhor Jesus, não for o Evangelho verdadeiro, ele não consegue abolir a morte. Não tem poder para abolir a morte. Essa é uma verdade. O irmão João escreveu: quem crê nele, em Jesus, não é condenado. Mas quem não crê já está condenado. Porquanto não crê. Não crê no quê? No nome do unigênito Filho de Deus. Aí você diz, eu creio no nome, mas não quer ser batizado? Eu repito uma coisa que eu já falei em programas anteriores, hoje é fácil ser batizado em nome de Jesus. Não existe a vergonha, mas naquele tempo, o irmão Paulo era acusado de estar pregando e falando e pregando a respeito do defunto. Então imagina a vergonha que era ser batizado em nome de Jesus. As pessoas zombavam dos irmãos, mas os irmãos acreditavam que Jesus tinha ressuscitado. Por isso o irmão Paulo diz para o irmão Timóteo participar das aflições do Evangelho e não ter vergonha. Agora, o que é que te traz vergonha? Por que você não quer ser batizado em nome de Jesus? Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Você diz, eu creio. Como você crê se você não quer ser batizado? Está igual a senhora que o rapaz colocou um cabo de aço de um prédio no outro e atravessava de um prédio para o outro no cabo de aço, ali em cima do cabo de aço, equilibrando, empurrando uma carriola. E todo mundo ficava ali admirado. O equilibrista chegou na senhora e disse assim para ela, a senhora acredita? A senhora disse, eu acredito sim. A senhora acredita que eu volto de volta, que eu volto com a carriola de volta para lá para o outro prédio? A senhora disse, eu acredito. Ele diz, então eu convido a senhora a sentar na carriola aqui, que eu vou levar a senhora para o outro lado. Ela disse, não. Desse jeito está a cristandade hoje. Crê, mas não opera. Crê, mas não cumpre a obra. Crê, mas não faz. Olha o texto. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Não crer no nome de Jesus é condenação na certa. Você diz, eu creio no nome de Jesus. E qual o motivo de não aceitar ser batizado em nome dele? Por que você não quer ser batizado em nome dele? O irmão João escreveu, filhinhos, escrevo-vos, porque pelo seu nome, vos são perdoados os pecados. 1 João 2:12. Pelo seu nome. E aí o irmão Paulo escreve em Romanos 6, versos 22 e 23. O que ele escreve, cooperador Gilberto? Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte,
Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. O dom gratuito é a vida eterna. Amém. Por Jesus Cristo. Repita. O dom gratuito de Deus, que é a vida eterna, é por Jesus Cristo. Amém. Ouça as palavras do irmão João. O irmão João diz assim: e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está em seu Filho, a vida está em Jesus. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Você lembra de Gálatas 3? Ali o verso 21 a seguir, se não me falha a memória, diz que nós revestimos de Cristo no momento do batismo. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Essas coisas vos escrevi a vós quem? Os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus. 1 João 5, verso 11 ao 13. O irmão Pedro, falando de Jesus, disse, olha o que ele disse. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia, a este Jesus, e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara, a nós, que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dentre os mortos, e nos mandou pregar ao povo, e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. A este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Atos capítulo 10, versos 40 ao 43, pelo seu nome. Todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. Está escrito. Hebreus 2, verso 1 ao 3. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda a transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Você já viu o que é salvação? A qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Você lembra o significado da palavra atentar? Atentar é levar em consideração, pensar de modo reflexivo acerca de algo ou de alguma coisa. O sinônimo de atentar é olhar com atenção, contemplar, atender, notar, observar, olhar, reparar. O outro sinônimo é refletir. Refletir é meditar, considerar, ponderar. O outro sinônimo é cuidar. Cuidar é interessar-se, preocupar-se, tratar. Também o sinônimo é pôr em prática, começar a efetivar, empreender, executar, iniciar, realizar. Eu pergunto a você, caro ouvinte, você está disposto a atentar para o que você tem ouvido? Quero finalizar com as palavras de Jesus. Jesus ordenou e disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Quem crer e for batizado será salvo. Quem crer no quê? No que ele mandou pregar no evangelho. Agora, se o evangelho não for do nosso Senhor Jesus, e se a pessoa não quiser ser batizada da forma como o evangelho ensina? Eu li Marcos 16, verso 15 e 16. O irmão Paulo escreveu, Colossenses 3, 17. E tudo, eu vou repetir, e tudo o que fizerdes, por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Amém? E tudo o que fizerdes, por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele
Graças a Deus, Pai. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Eterno e soberano Deus, Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo, somos agradecidos ao Senhor pela verdade que liberta, pelo conhecimento dela. Somos agradecidos ao Senhor por tua misericórdia, por teu favor infinito, pela graça do Senhor manifestada poderosamente nos nossos corações. Somos agradecidos ao Senhor porque, por meio da tua palavra, o Senhor tem revelado a nós o teu querer. Tem nos santificado por meio da remissão dos pecados, por meio do nome do nosso Senhor Jesus. Tem nos feito novas criaturas, enchido os nossos corações de esperança, dado a nós a certeza da vida eterna por meio do nosso Senhor Jesus o Cristo. Somos agradecidos ao Senhor, ó grande Deus, por toda a tua misericórdia, pelo plano do Senhor em restaurar a humanidade, levando-a de volta aos caminhos do Senhor. Ó Eterno, falta-nos palavras para sermos agradecidos, mas do fundo do nosso coração nós agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito por nós, por ter nos inserido no corpo de Cristo, por ter nos feito participantes da santidade do nosso Senhor Jesus e unidos a Ele por meio do batismo. Nós somos gratos ao Senhor. Ó grande Deus, nesse momento também eu apresento em tuas santas e misericordiosas mãos todos os pedidos de oração. Descendo as suas mãos de misericórdia, restaurando cada pessoa na sua perfeita saúde, dando paz, repreendendo o espírito da enfermidade, no nome poderoso de Jesus o Cristo nós rogamos. Estenda as suas mãos, ó grande Deus, restaurando cada pessoa na sua perfeita saúde. Eu oro também, Senhor, para que o Senhor possa encorajar cada pessoa a tomar decisão. Assim como o irmão Ananias diz a Saulo, que depois foi chamado de Paulo, por que te detens? Que o Senhor possa tocar os corações das pessoas também para que possam aceitar a tua palavra, como os bereanos que de bom grado recebiam a tua palavra, que eles possam ser tocados. Nos corações que ainda existem dúvidas, que o Senhor possa despertá-los por meio de sonho, de revelações da tua palavra, por meios, ó Eterno, que elas possam ser alcançadas, assim, tomando decisão de servir ao Senhor e ser inserida no corpo de Cristo, a igreja de Deus, que não é uma organização, mas um organismo, que é o corpo de Cristo. Que o Senhor possa salvá-los, que o Senhor possa transformar os corações, que o Senhor possa abençoar aqueles que estão, ó Deus querido, enlutados, dando força, graça, paz, meios e condições, para que possam se restabelecer na sua completa força, continuar lutando. Somos agradecidos ao Senhor por tua palavra nesta manhã. Agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito por nós. Oramos por cada congregação da igreja do Senhor, ó grande Deus, em cada canto, em cada lugar, que cada um possa ser fortalecidos, animados, e que este evangelho, o evangelho da nossa salvação, o evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, possa ser testificado, testemunhado por cada um dos nossos irmãos que são parte e membros do corpo de Cristo. Assim nós agradecemos por mais uma edição do programa À Luz das Escrituras. Rogamos e oramos pelos demais programas, oramos por cada um apresentador dos programas, por toda a nossa audiência, por cada um dos que ouvem a Rádio Encontro com Deus, que possam ser despertados por tua palavra. Nós somos agradecidos e louvamos ao Senhor. Assim nós rogamos, ó Eterno, que a nossa oração possa ser assim atendida e o Senhor, por meio do nome do nosso Senhor Jesus, possa operar o livramento daqueles que necessitam e precisam. Somos gratos por tudo, no nome poderoso de Jesus o Cristo. Amém. Amém. A paz seja contigo. Mais uma vez eu digo que satisfação estar com você, transmitindo a palavra do nosso Deus. Quero convidar você para estar acompanhando as programações da Rádio Encontro com Deus. Um abraço a você, uma ótima semana. A paz seja contigo. A paz seja contigo, cooperador Giliardi. Saudação para a sua família, que Deus o abençoe em nome de Jesus. Que a saudação possa se estender a toda a audiência e a paz esteja convosco. Saulo, pastor Lucas, paz esteja contigo e com sua família, e faço das suas palavras as minhas. Assim como iniciamos o programa À Luz das Escrituras em nome de Jesus, também encerramos em nome de Jesus. Que a paz esteja com vocês e até a nossa próxima oportunidade.